Eu queria primeiramente dizer que a Executiva Nacional expressou sua solidariedade ao vereador Danilo Funk, de Macaé, que foi suspenso 3 meses pela Câmara Municipal porque transmitiu uma sessão da Câmara pelo seu Twitter. Então, acho um absurdo, no século XXI, um vereador do PT, ser punido porque transmitiu uma sessão que já é pública. Então, esse foi um dos primeiros gestos da Executiva hoje. Nós aprovamos também uma campanha nacional em defesa da reforma política eleitoral. As discussões estão correndo no Congresso Nacional, parece que se forma um consenso, ou pelo menos uma maioria, em torno do financiamento público exclusivo de campanha. O relator Fontana esteve aí conosco na reunião. Há possibilidades também de chegar a um voto em lista, ainda que não seja a lista fechada como o PT defende. Nós vamos continuar na nossa campanha nacional defendendo aqueles 4 pontos fundamentais, que são o financiamento público exclusivo, o voto em lista fechada elaborada democraticamente, a fidelidade partidária, o fim das coligações proporcionais com a eliminação do quociente eleitoral e também o reforço à democracia direta, através de plebiscitos, referendos e iniciativas populares, sem tantos obstáculos como hoje. Mas no Congresso Nacional nós vamos procurar pelo menos assegurar 2 pontos mínimos, que é o financiamento público exclusivo e o sistema de voto proporcional. Queremos também, naturalmente, com a lista, ainda que seja uma lista flexível, garantir também uma ampliação da participação das mulheres, que hoje estão subrepresentadas na vida política nacional e são maioria na sociedade e no eleitorado. Um outro ponto que a nossa executiva discutiu hoje também, tomamos conhecimento, através do coordenador da reforma do Estatuto, o deputado Ricardo Berzoini, das principais emendas que estão sendo apresentadas ao nosso Estatuto. Vamos dar agora uma ampla divulgação a essas emendas, explicando o conteúdo de cada uma delas. São emendas ainda que não aferem necessariamente uma votação, isso vai ser objeto de deliberação no Congresso, mas há uma série de mudanças interessantes na nossa organização interna. Isso também tomou uma boa parte da reunião. Estabelecemos o calendário do Diretório Nacional e do Executivo, fizemos um balanço do andamento das viagens que nós temos feito nos estados, debatendo também eleições de 2012, para fixar a tática eleitoral e a política de alianças. Amanhã, inclusive, e eu estou saindo daqui a pouco, vocês vão me permitir, daqui a pouco para Salvador, onde estarão reunidos todos os presidentes de diretório estadual do PT no país, para que a gente debata a conjuntura e, principalmente, faça um levantamento da situação político-eleitoral nos estados. Agora, presidente, nós estamos aqui, na verdade, acompanhando muito esse caso Palocci. Não, eu vou chegar lá. A Executiva Nacional tomou conhecimento, através de uma conversa que eu tive com o ministro, e avaliou essas 2 circunstâncias que eu vou relatar aqui. Primeiro, ele nos informou que, além da sua primeira nota oficial, das explicações reconhecidas como corretas pela Comissão de Ética Pública da Presidência da República, que lhe enviou informações adicionais ao Procurador-Geral da República, que já havia enviado as primeiras, mas com as novas representações que foram apresentadas ao Procurador, ele enviou informações complementares. E nos disse também que, em data próxima, não precisou o dia, estará se manifestando na imprensa a respeito das suas consultorias. Na imprensa ou para a imprensa? Ele me disse na imprensa. Agora, a forma de fazer e para quais veículos ou veículo, isso é da esfera dele. Então, tendo recebido essas informações, a Executiva não entrou no mérito da questão. Pessoalmente, eu continuo sustentando aqui que considero que o ministro Palocci agiu dentro da legalidade, com a lisura que lhe é peculiar desde sempre, e que a sua honestidade
não está em questão nesse momento, e também eu avalio que o governo, como ministro que ele é, vem conduzindo corretamente essa questão. E esse caso não tem em nenhum momento impedido que o nosso governo continue com iniciativas positivas, faça um balanço positivo da nossa atuação no Congresso Nacional e, principalmente, o lançamento hoje do principal programa social de que o Brasil estava carecendo, inclusive, que é o Brasil Sem Miséria. Como disse lá a nossa presidenta, isso é uma espécie de segunda abolição do Brasil, porque resgatam a dívida social longamente contraída por governos antipopulares que jogaram nas costas da população recessão, desemprego e essa desigualdade social de concentração de renda que, apesar dos 8 anos do governo Lula, foi minimizada, mas ainda existe. Presidente, Era isso que eu queria. Não, mas assim eu não vou conseguir ouvir vocês. Se vocês fizerem uma pergunta... Eu queria perguntar ao senhor se o senhor trabalha com a hipótese de substituição do ministro Palocci. O senhor trabalha com essa hipótese? Não, eu já me manifestei sobre o que a executiva avaliou da questão e a opinião que eu venho sustentando publicamente. O ministro continua no exercício de suas funções, eu não tenho nenhuma informação do governo a qual ele pertence de substituição. O que eu tenho trabalhado é com a ideia de que ele está exercendo suas funções plenamente e não há nenhuma notícia que eu tenha conhecimento em sentido contrário. Agora, presidente, se o senhor dá esse apoio declarado, muitos dizem que ele fez a defesa como deveria ter sido feita, está esperando o Ministério Público se manifestar. Não seria o momento de a executiva aprovar uma nota de apoio público ao ministro, fortalecendo essa tese? Porque a nós nos parece que hoje a executiva deixou o ministro para que ele mesmo se defenda. Não, essa é a sua tese. Não, estou fazendo a pergunta ao senhor. O que o senhor disse a respeito? Não, eu já me manifestei, já dei a minha opinião. Do partido, como diz. Veja, a executiva tomou conhecimento das informações que ele nos enviou e não entrou no mérito. Ao não entrar no mérito, não se produz nenhuma nota, evidente. Agora, eu já dei a minha opinião, já reiterei aqui. Há correligionários do senhor, e não são poucos, no Senado, na Câmara, que conversam conosco diariamente e nos últimos dias manifestaram publicamente que consideram que o ministro está vivendo um problema pessoal, que esse problema está se espraiando para o governo e para o PT, e que não é justo que o partido assuma esse desgaste, muito menos que o governo assuma esse desgaste. O senhor concorda? A liberdade de opinião e de expressão de pensamento é uma conquista da cidadania, está inscrita na Constituição e é um dos direitos fundamentais da pessoa humana. Então, cada um dá a opinião que acha mais. O senhor acha que ele não deve dar mais explicações? Ele vai dar explicações, ele me disse que vai falar com a imprensa. Porque, presidente, geralmente no PT, geralmente a gente... Eu acho, para mim, as explicações que ele deu, desde a primeira nota, de que exerceu consultorias legítimas, sem usar em nenhum momento informações privilegiadas, elas são, para mim, são suficientes até o momento. E, presidente, o senhor, por exemplo, com grande experiência que o senhor tem como dirigente do PT, o senhor sabe que não foram poucas as vezes em que o partido veio publicamente, como partido, não apenas indivíduos, defender seus filiados e, sobretudo, aqueles filiados em posições de destaque, como o ministro Antônio Palocci. A nós nos parece que faltou isso hoje. Não, ele tem sido sucessivamente defendido pelos seus companheiros e companheiras, inclusive por colegas de governo. Eu acho que não há falta de solidariedade ao ministro. O partido não está preocupado com essa chantagem que outros partidos, inclusive da base, têm feito em relação à convocação do ministro Palocci no Congresso e também à CPI? Não, os congressistas têm direito de convocarem os ministros, como também têm direito de pleitear a instalação de CPIs. Em São Paulo, por exemplo, a bancada do PT não consegue instalar CPIs porque o governo do PSDB impede. É um direito deles, nós tentamos fazê-lo. E aqui o jogo é semelhante, é um direito dos parlamentares pleitearem CPIs, desde que elas contenham aquelas regras regimentais e legais
que estão inscritas nos regimentos de cada casa. Mas o partido não está preocupado com essa chantagem que tem sido feita com a base. Partidos da base. O próprio deputado Antônio Garotinho falou que, eu não chamaria... que ele chama aquilo que ele está fazendo é chantagem e que ele ia continuar fazendo. Mas chamou aí, o próprio ministro de diamante de 20 milhões. Mas se esse parlamentar afirma que está fazendo chantagem, cabe à opinião pública julgá-lo por essa atitude. E o que o partido está julgando em relação a isso? Não, eu já disse aqui, eu acho que os parlamentares têm direito de proporem CPIs, de convocarem ministros. Agora, isso ganhar tom de chantagem admitida por algum, acho reprovável. O senhor corrobora com a mesma opinião do ministro Gilberto Carvalho que a situação do ministro Palocci é delicada? Eu não ouvi essa opinião do companheiro Gilberto Carvalho.